Pessoal, podem me dar um ok agora se o som está um pouquinho melhor? Som ok agora? Beleza, Jorge já deu ok, Jeová também. Então vamos retomar aqui. Vamos do início, né? Eu passei uma geral aqui do gráfico americano, Dow Jones, que nos ofereceu uma recuperação muito interessante após esse engolfo de alta de 2 semanas atrás, indicando a possibilidade de continuidade do movimento, teste do topo do ano e possibilidade até de rompimento. Isso acabou, de uma certa forma, ajudando as bolsas mundo afora, e a nossa não foi muito diferente. Montamos aqui um padrão de reversão bem interessante também no gráfico semanal. High-low já virou para baixo, respeitamos o suporte de 52 mil pontos e agora temos uma importante resistência pela frente. Na verdade são 2 resistências. Acaba quase que, na verdade, 3 resistências. Temos o topo anterior de 4 semanas atrás, temos a média de 9 que ainda está para baixo, temos a LTB que está norteando todo o movimento de queda desde o topo lá de 69 mil pontos. Então essa região aqui, que hoje compreende a faixa de 57 mil pontos, é uma resistência bem importante e que, se for rompida, poderia nos antecipar aqui a possibilidade de marcarmos o fundo em 52 mil. No gráfico diário nós já temos aí alguns sinais bem importantes de reversão, e agora precisamos ter a reversão mais forte no gráfico semanal, porque estamos com os preços ainda abaixo das médias, as médias todas inclinadas no sentido descendente, ainda indicando a tendência de queda, mas com um viés um pouquinho mais otimista a partir do comportamento das 2 últimas semanas. Então vamos marcar essa região aqui de 57 mil pontos, que ela passa a ser, sob o ponto de vista semanal, talvez um divisor de águas aqui no nosso índice. Vamos agora passar para as questões de vocês, sem antes dar um bom dia para a turma que já está na sala, eu, Jeová, Jorge, JM, Jesus, demais participantes que ainda não se manifestaram. Sejam todos muito bem-vindos e já podem colocar aí as suas questões, que passaremos diretamente a elas a partir de agora. O Jeová já nos coloca uma questão sobre Souza Cruz. Souza Cruz, aí na sua perspectiva semanal, num quadro não muito otimista, porque estamos com os preços operando abaixo das médias de 21 semanas e de 9 semanas. Sob o ponto de vista de comportamento de preços, a gente ainda marcou nova mínima na semana que passou e os preços fecharam abaixo dessa mínima. E para um prazo mais longo, para uma compra mais segura em Souza Cruz, somente se houvesse o rompimento de 27,50. Aí sim eu ficaria um pouco mais otimista com a Souza Cruz para o médio e longo prazo, com alvos lá na faixa de R$30 e stop abaixo de 25,72. Mas não tem esse setup ainda como provável para essa semana. O que eu acho que poderia acontecer, e seria uma sinalização interessante, seria a formação de um candle essa semana, sem formarmos nova mínima, com os preços acima da média de 21 semanas. Aí sim, provavelmente teríamos o primeiro sinal de reversão importante na Souza Cruz, e eu voltaria a me interessar por ela para uma operação de position. Por enquanto, ainda não. O Jorge pede uma analisada de SUSB para médio e longo prazo. Olha, para médio e longo prazo, a operação da SUSB é bastante complicada, né? É um dos papéis mais fracos da nossa bolsa.
marcou o pivô de baixa novamente no semanal. Não vem oferecendo grandes movimentos de recuperação, perdeu fundos importantes. E olha só o quadro dela em relação ao seu histórico, né? Então, para médio e longo prazo, não vejo motivo algum para estar comprado nesse ativo. Agora, no curto prazo, ela aparentemente vai repicar. Tanto é que ela é call nosso, lá quem assistiu o nosso comentário diário, né, já chamamos a atenção da possibilidade do repique no curto prazo. Mas é repique, né? São movimentos que reagem no curtíssimo prazo, depois de uma queda muito agressiva. Então, eu diria que para médio e longo prazo, nenhuma possibilidade de operação na ponta comprada nesse momento, porque o ativo está muito derrubado e não nos oferece aqui nenhuma visão mais otimista. Eu ficaria mais otimista com ela se caso essa semana fechássemos aqui com um engolfo, uma figura de reversão muito expressiva, a média de 9 começasse a dar sinais de virada, aí sim. Mas por enquanto, a figura que deixou na semana passada é bem ruim, mesmo com esse repique que parece que ela vai nos oferecer essa semana. O Jorge pergunta se a SUSB faz a OPA, o que gerará no futuro essa capitalização. Eu, para falar a verdade, Jorge, eu até vi a notícia da OPA, mas eu ainda não me detive a estudar os planos de investimentos da SUSB em relação a essa oferta. Então, talvez, em função disso, se fizer sentido para a empresa, o mercado reaja positivamente. Mas eu ainda não busquei informações suficientes para poder lhe dar uma opinião um pouco mais concreta em relação a isso. Então, eu prefiro, por enquanto, olhar os gráficos, e os gráficos não estão legais. Eu acho que tem que dar uma ativada primeiro no site, lá no sistema. Pomo 4, para Jeová. Qual seria o alvo desse repique? Aqui é GVT. Mas não tem sido muito bom nos últimos dias aqui. Eu tenho em casa está bem, mas aqui no escritório não. Sim. Teoricamente, o alvo foi atingido. Que bateu na média de 9 semanas, que está virada para baixo. Os preços ainda abaixo do high-low. Então, a semana já abre corrigindo aqui, sob o ponto de vista de gráfico diário. Também está na resistência do gráfico diário. A operação em pomo ficaria interessante se ela conseguisse romper em fechamento, fechar um dia acima na máxima da semana anterior, aqui na faixa de 9,30. O stop dessa operação teria que ficar abaixo da mínima da semana anterior, abaixo aqui de 8,80. E o alvo poderia ficar aqui na faixa de 9,70, um alvo para alijamento de risco, e depois lá em R$10 para fechar a operação. Então teríamos que ter um fechamento acima da média de 9, a média provavelmente iria virar para cima, já permitindo aqui a operação na ponta comprada em pomo. Mas por enquanto está enfrentando as resistências tanto no semanal quanto no diário. JM pede uma avaliação em ultrapar, vamos dar uma olhada. Ultrapar está aqui diante da possibilidade de mais um rompimento, não é?
Podemos marcar em fechamento aqui as máximas, ignorar essas duas agulhadas. E 43,50 aqui passa a ser um patamar bem interessante para confirmação de um pivô de alta no semanal, o que marcaria uma nova empreitada ascendente na outra parte. Médias todas viradas para cima, high-low indicando módulo compra para médio e longo prazo, a média de 21 semanas no recuo de 4 semanas que ela nos ofereceu serviu como suporte dos preços, bem como o fundo anterior, e ela retoma o movimento ascendente. Ela já teria acionado uma compra de position há 2 semanas atrás, e agora, se ela romper os 43,50, para quem comprou dá para adicionar lotes, e para quem está fora dá para comprar também, porque rompe topo e não temos referências de resistências gráficas, porque estamos rompendo topo. E aí daria para colocar um alvo de 8% a partir do rompimento dos 43,50. Caso isso ocorra, eu colocaria meu stop abaixo da mínima de 2 semanas atrás, aqui na faixa de R$41. Mas cosse bem interessante aí para a gente ficar de olho para uma compra para prazo mais longo. Desculpe, a Ultrapar. Cosse é a pergunta do Jesus aqui que eu vou passar a responder agora. Cosse rompeu o topo histórico na semana anterior, recuando um pouco hoje, dando entrada. Dar uma olhada na Cosse. Sim, Cosse fazendo o movimento clássico de pullback após rompimento de topo. Essa faixa aqui do rompimento, na faixa de 36,50, me parece uma boa oportunidade de compra de pullback, Jesus. Daria para trabalhar aqui no sistema de ordem morta, né? A gente deixa uma ordem no sistema, esperando um recuo que algum investidor mais afoito resolva nos entregar o ativo de forma mais barata, aqui na faixa 36,50, 36,60. E se ela nos oferecer esse pullback, eu ficaria bastante feliz aqui, porque poderia entrar num ativo em clara tendência de alta e operaria um recuo clássico dentro da tendência. Então, concordo com você. Se ela recuar hoje, ela dá uma oportunidade de entrada. Jeová pergunta se São Martinho dá entrada. São Martinho, estávamos comprados nela sobre a periodicidade diária. Ela ofereceu uma subida muito interessante. Já alijamos risco, agora vamos em busca do segundo alvo. Então vamos observar aqui, sob o ponto de vista semanal, se ela já nos oferece alguma coisa. Sim, nesse patamar que ela está aqui, Jeová, repare que a média de 9 virou para cima, o ativo montou um pivô de alta, o high-low virou para baixo, ela já está com os preços acima da média, está agora ainda enfrentando a resistência da média mais longa nesta semana, que abriu agora, mas em fechamento ela já rompeu. Se eliminarmos aqui o pivô de alta, só vamos marcar a máxima do pivô lá em 22,10. Olha só o que ela fez sob o ponto de vista de movimentação já na abertura. Olha onde é que veio a retração. Exatamente no 618, no movimento do mega candle que ela montou na semana passada. A tática de guerrilha pode ser aplicada também nos gráficos semanais, que daria certo nesse momento, deixando uma ordem morta de compra aqui na faixa de 20,70, estopando abaixo de 19,26. Só que o alvo teria que ser um pouquinho mais longo que na operação diária. Nós colocaríamos um alvo lá na faixa dos 23,50. Então, operando tática de guerrilha, até a faixa de 20,40 daria para operar na ponta comprada com stop abaixo de 19,20.
Mercador nos pede Uzi Minas. Uzi Minas, teoricamente, acionando uma venda a descoberto, perdendo o fundo da semana anterior. E só que em função dos indicadores extremamente sobrevendidos, eu preferiria operá-la com uma operação de swing trade, né? Faria uma venda de swing trade nela, na perda desse fundo, com alvos mais curtos. Para alvo de position, como os stops têm que ser mais longos, eu acho que fica um pouquinho mais arriscado. Eu ofereceria essa venda descoberta para uma operação de swing trade e não de position trades. Então, para position, eu não faria nada nela. Agora eu faria uma venda descoberta nela agora para uma operação de swing trade. Jesus, Momberger, já começam a aparecer rompimentos de topo histórico no semanal. COSSE, CCR, Natura, Multi, rompimento de topo é setup com bom nível de acerto. Que alvo você deve utilizar? Sim, o rompimento de topo, a priori, é um setup com bom nível de acerto, salvo aqueles falsos rompimentos, principalmente quando o rompimento ocorre com baixo volume. Então a gente precisa ficar sempre atento a essa junção dos indicadores de rompimento com o indicador de volume, porque ele normalmente acaba nos dando uma pista se estamos diante de um falso rompimento ou não. Rompimento de topo com volume é sinal quase certo de um setup bem atraente. Como não temos referências gráficas, utilizamos geralmente dois critérios para colocar o nosso alvo. O primeiro deles é se temos a formação de um pivô, como é o caso da Ultrapar, a gente pode medir o pivô e fazer a projeção alternada do mesmo. Vamos pegar o exemplo da Ultrapar aqui para utilizar. Pegamos um pivô a partir dessa congestão aqui. Projeta o pivô. E ele daria um alvo lá na faixa de 47,71. De outra forma, podemos projetar entre 8% e 10% de alvo. Casualmente, 100% daria 14% de alvo. Nós poderíamos operar aí com uma faixa de 8% para alijamento de risco e depois carregar o restante da posição até o alvo do pivô projetado. Quando tem rompimento de congestão lateral, ou seja, nós temos um suporte determinado e uma resistência, então na verdade é um retângulo em topo, eu costumo medir o retângulo e trabalhar em cima da extensão do retângulo. Então, como nós temos aqui, ainda usando o exemplo da Ultrapar, daria aí uma extensão entre 10% e 11%, também batendo numa faixa de preços bem interessante. E se não temos referências de retângulo nem de pivô, eu costumo aplicar 8% como critério de alvo. Então, trabalharia com esses três formatos, Jesus. O primeiro deles, projeção alternada via pivô. A segunda, a expansão da figura rompida, né? Expande o tamanho da própria figura. E a terceira, se eu não tiver nenhuma das duas referências, eu operaria com 8%. Ok, Jesus? Não sei se ficou claro. Jeová pede Hype 3. Vamos dar uma olhada na Hype. Hype 3 sim. Olha só. Hype está prontinha para oferecer uma entrada na ponta comprada para position. Por quê? Média de 9 semanas virou para cima. Conseguimos romper o high-low. High-low já virado para baixo. A gente marca a máxima desta semana que passou, 12,10. Um fechamento acima de 12,10 aciona a compra. A gente pode trabalhar com duas zonas de stop. Uma mais segura abaixo do high-low, ficaria aqui abaixo de 10,30. E a partir da próxima semana a gente já poderia subir o stop
para a região abaixo do candle da semana passada. Então, essa semana eu abriria com stop abaixo de 10,30 e se o candle confirmasse o rompimento, eu subiria na próxima semana o stop para a região aqui de 10,90 ou até, quem sabe, R$11. O alvo dessa operação eu colocaria 8% acima do rompimento. Ele vai coincidir com a região do topo anterior e daria até para nós pensar em operar dois alvos. Um primeiro com 8% e o segundo lá na última referência de topo em 14,22, que daria um alvo de quase 19%. Então, bem interessante. E a Hype é um ativo para a gente ficar de olho aqui para uma operação de position trade. JM pede a Cielo, vamos dar uma olhada em Cielo. Cielo também vai nos oferecer uma compra de position exatamente no rompimento aqui de 57,34, média de 9 semanas virada para cima. O ativo já fez a correção até a média de 21 períodos. Ela até já teria oferecido uma primeira entrada aqui quando rompeu a faixa do 55,37, bateu próximo do alvo, faz um pullback, retoma o movimento ascendente. Para quem já acionou a primeira compra, permanece posicionado e ela me ofereceria uma segunda compra a partir do rompimento aqui de R$57. 57,30 para ser um pouquinho mais exato, que pega o high low e pega a máxima da semana anterior. E o stop eu colocaria abaixo da média de 21 semanas, abaixo de 51,60. Promor pede para a gente dar uma olhada em Ambev. Ambev, em tese, nesse momento, está praticamente acionando a compra de position. Se hoje tivermos um fechamento acima aqui dessa faixa, deixa eu marcar a máxima aqui, eu até seria um pouco mais ousado, acima de 75,50, se tivermos um fechamento entre hoje e amanhã acima de 75,50, eu me arriscaria uma compra de position em Ambev, mesmo tendo aqui essas resistências tanto da LTB quanto do high low, que me parece que serão facilmente rompidas pela reação das últimas 3 semanas. Esta operação eu colocaria meu stop abaixo de R$73, que vai ficar abaixo do candle da semana passada e da média de 21 semanas, e eu colocaria o alvo dessa operação lá no teste do topo em 82,50. Então, um fechamento hoje ou amanhã acima de 75,50 me faria comprar Ambev com um stop abaixo de 73, alvo em 82,50. Ibov já operando, apesar da abertura em leve queda agora no início dos trabalhos, já começa a operar em alta, dando continuidade à nossa expectativa de continuidade do movimento ascendente. JM pede para darmos uma olhada em Vale. Vamos ver a nossa querida Vale. Vou colocar de volta no gráfico semanal. A Vale, pessoal, teoricamente, na semana passada, acionou uma compra de position. Olha só, rompeu o high low, média de 9 virou para cima, e ela já poderia ter oferecido uma compra
no fechamento da semana que passou. Tudo indica que as médias, a média de 21 semanas já começa a virar para cima também, que não será resistência no curto prazo. Eu colocaria o stop dessa operação abaixo inicialmente do high-low, aqui na faixa de R$36, e eu colocaria o alvo dessa operação lá no teste do topo dessa lateralização da Vale, já bastante extensa, desde agosto do ano passado. Ela opera praticamente nesse canal lateral, e agora dá uma sinalização muito positiva que o mais provável que ocorra é o teste do topo do canal lá em 43. Então, para quem não comprou ainda, eu acho que dá tempo. Nessa faixa de preço dá para comprar bem tranquilamente. Stop abaixo de 36, com alvo lá nos 42,60. Então, se alguém já antecipou e conseguiu comprar na semana passada, já está bem posicionado no setup de compra de Vale. Vamos conferir se o índice futuro também já ofereceu a virada. O índice futuro também já opera em alta. Dow Jones ainda operando em leve queda, mas já recuperando também da abertura. Na nossa opinião, teremos ainda mais uma semana de movimento ascendente nos próximos dias que estão por vir. Mais alguma questão, pessoal? Ainda temos aí uns minutinhos. Se vocês quiserem colocar mais algum ativo, estou à disposição de vocês. JM pede Bradesco 4. Bradesco é outro ativo que ofereceu uma recuperação muito interessante. Talvez o banco que antecipou a movimentação ascendente. Olha só, Bradesco ofereceu já entrada de position na semana anterior, né? Nós inclusive falamos de Bradesco aqui no chat da semana passada, que se tivéssemos um fechamento acima dos R$30 já teria acionado o Bradesco, porque média de 9 já estava virada para cima, o ativo já tinha testado na semana que passou a região dessa resistência da média. Então, acima dos 30 era compra, o que gerou já na semana passada. Agora o módulo do Bradesco é de compra, e é bem provável que a próxima resistência a gente vai encontrar somente aqui na faixa dos R$33. Então, quem entrou na compra de Bradesco na semana passada está posicionado. Já dá para subir stop aqui, ó, para baixo do high-low na faixa de 28,66. E se ela continuar subindo essa semana, nos oferecer a continuidade do movimento ascendente, eu subiria o stop para a região aqui dos 29,80. Hoje eu manteria ainda em 28,60. E se no final da semana tivermos aí a confirmação de um candle acima do candle da semana que passou em Bradesco, eu subiria o stop dessa operação para 29,80, mirando ainda no alvo lá dos 32,80. Para quem não entrou ainda, teríamos um espaço na faixa de 5%, agora já numa relação de risco-retorno de 1 para 1. Não que seja ruim, mas que se tivesse entrado na semana passada, teria posicionado a compra num patamar de preço e de manejo de risco um pouquinho mais confortável. Mas não impede ainda de uma entrada, talvez com um pouco menos de volume essa semana, para encaixar bem na planilha de manejo de risco, mirando lá nos R$33. Se você está comprado, JM, parabéns, siga na compra, tente carregar aí até os 33, que acho que vai tranquilo até lá. Pessoal, mais algum papel para uma visão de mais longo prazo?
Reparem que vários papéis aí dando uma sinalização muito positiva, antecipando, quem sabe, já uma movimentação um pouco ascendente do nosso índice. O Jesus chamou a atenção de alguns ativos rompendo o topo histórico, mesmo no movimento de fim de mundo, né? O mundo acabando há poucos dias atrás. Alguns ativos aí oferecendo rompimento de topo, alguns ativos oferecendo pivôs de alta e alguns ativos até já na linha das blue chips, como acabamos de ver Vale e Bradesco, já oferecendo preços acima das médias e oportunidades também na ponta comprada. Essa reação iniciou com ativos de segunda linha e agora começam aos ativos de primeira linha também. Normalmente é assim que ocorre, viu, pessoal? Isso é importante também comentar com vocês. Reparem que nos movimentos de virada de tendência, as blue chips sempre ficam para trás, seja para a retomada do movimento ascendente ou o início de um movimento corretivo. Quando a gente está em topo e o mercado prepara uma virada de tendência para queda, as pequenas empresas começam a perder suporte antes e a blue chips ainda permanece brigando pelo suporte. Quando ocorre o segundo movimento, as blue chips começam a perder suporte, a queda está instalada e a gente tem que virar o módulo, né? O inverso é verdadeiro, né? A arrancada iniciou agora com produtos, com ativos de segunda linha e small caps, e agora algumas blue chips já começam também a oferecer oportunidades de position. Então, estamos entrando já na segunda fase da virada. Vamos ficar atento, né, que eu acho que o mercado pode oferecer aí um movimento ascendente nas próximas semanas. Então, acho que é isso, né? Atendemos aí todas as questões de vocês. Mercado já rodando, nosso índice já operando em alta. Permanecemos, pessoal, à disposição de todos. Só antes de me despedir, eu vi que o mercador colocou aqui uma questão. Usiminas continua sendo uma blue chip no seu entendimento? Sim, continua sendo uma blue chip, ela não perde o status de grande empresa, só em função de ter desvalorizado dessa forma os seus preços em relação ao seu histórico de preço. Ela não perde status de blue chip, continua sendo uma empresa muito grande, está enfrentando dificuldades e vem trabalhando para conseguir superá-las, né? Não vem conseguindo. Hoje mesmo saiu uma notícia em relação a ela, da possibilidade de mais uma emissão de ações ou até mesmo venda de ativos, né? A Usiminas desfazer-se de alguns ativos para recapitalizar. E também não se descarta a possibilidade das duas ações conjuntas, a Usiminas vendendo ativos e ainda partindo para mais uma emissão, né? Justamente para tentar buscar uma reversão do seu quadro. E ela já não é de hoje, ela já vem há tempo sendo muito sacrificada, é a pior das grandes empresas do setor. A gente também já comenta isso há muito tempo aqui com vocês. Então, eu diria que ela briga arduamente para permanecer com o status de blue chip, mercador. Pessoal, então vou me despedindo e lembrando, né, amanhã, 18 horas, faremos uma palestra sobre previdência privada. Muito questionamento aqui durante toda a semana em função da palestra que fizemos sobre a necessidade de comparação dos investimentos hoje e como é que fica a estrutura hoje em relação principalmente à rentabilidade dos principais ativos, ativos de renda fixa e outras alternativas que o mercado oferece. E a Previdência nos chamou a atenção, foi bastante questionada nos contatos que a turma fez com a gente durante toda essa semana e nos motivou a fazer uma palestra específica sobre a estrutura de previdência privada. Então, como é que funciona hoje o modelo no Brasil e as oportunidades que existem para quem
quer pensar numa poupança, aposentadoria para longo prazo. Então não deixem de participar, evento gratuito aí na nossa grade de palestras. A gente só pede que vocês façam uma inscrição clicando no banner que está na página principal. Ok? Tenham todos uma ótima semana e como sempre a gente permanece à disposição de todos aqui no Focalize. Ok? Um grande abraço.